Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e você vai assistir um bate-papo sobre o livro Flor da Neve e o Leque Secreto. Esse bate-papo aconteceu logo depois da nossa reunião do Clube do Livro Relivrando, foi durante um café da manhã. E aí eu gravei esse vídeo com a Ming para poder contextualizar um pouco o livro para vocês. E eu achei que ficou super interessante. E eu espero mesmo que vocês gostem. Bem-vindas! Então hoje a gente vai conversar sobre um livro que é o Snowflower and the Secret Fan. Eu li a versão em inglês, mas tem a versão em português, que é Flor da Neve e o Leque Secreto. Vocês vão encontrar essa versão em português. E por que que eu trouxe a Ming? Porque a Ming faz parte do Clube do Livro Relivrando, aqui na Califórnia, que nós montamos, né? Algumas mulheres. Eu já falei isso para vocês. Se vocês não se lembram, eu vou deixar aqui em cima passando o card para vocês poderem acessar quando eu falo desse clube. Esse não é o primeiro livro que a gente lê, mas esse livro aqui, como fala da China, a história de duas mulheres chinesas, cultura chinesa, eu trouxe a Ming, que é chinesa, mas ela tem uma história bastante peculiar e bastante rica. Então conta aí pra gente, quem é você, Ming? Eu nasci em Taiwan. Com 10 anos, a minha família mudou para o Brasil, em São Paulo. Eu fiquei lá 15 anos, terminei a faculdade, sei lá, eu vim para Seattle e fiquei 2, 3 anos em Seattle, depois mudei todo o meu crédito e fui para Nova York. Terminei a faculdade em Nova York, de estilismo, terminei a faculdade, arrumei emprego. Faculdade de moda? De moda. E eu comecei a trabalhar lá em Nova York. Fiquei lá em Nova York 7 anos, depois conheci meu marido e a gente casamos e mudamos para Califórnia em 1997. Então, estou desde 20 anos aqui. Então, eu trouxe a Ming justamente por isso, porque ela é uma chinesa, apesar dela ser uma mulher do mundo, né? Vocês viram? Mas ela é uma chinesa. E esse livro aqui, a gente começou a conversar e aí ela me trouxe umas coisas muito interessantes. Eu vou contar assim, eu já falei pra vocês que eu não conto a história do livro, mas talvez esse daqui a gente tenha que contar até um pouquinho mais do que normalmente eu faço. Mas esse aqui é a história de duas garotas, a Lily e a Snowflower, não é isso? Uhum. E na China, do final do século XIX, como chama a cidade delas? A da Lily mora em Pu'er e Snowflower no Tongku. E aí você estava falando que a cidade da Snowflower é maior, né? Isso, na Snowflower é uma cidade um pouco maior e mais rica, né? É da Pu'er, onde a Lily nasceu, que é uma família pobre, que os pais dela alugam o terreno para plantar, porque eles são eles não são donos da terra, eles alugam, né? Para plantar, né? Enquanto o Tongku é uma cidade mais rica, os donos, né, da terra, né, que moram aqui na cidade. E quando elas têm 7 anos, vem a época em que as famílias começam a planejar o casamento dessas meninas. Isso. E com 7 anos também, começa uma prática que hoje na China é proibida, mas que na época ainda era moda, que é o foot binding, que é essa amarração do pé para que o pé fique com 7 centímetros de comprimento, não é isso? Essa prática, né, de fazer esse foot binding era para que elas pudessem arranjar um bom casamento. Um casamento, né? E a razão que esse foot binding, né? Ela tem que ter uma idade certa. Quando o osso tinha entre 6 anos a 7 anos. Então, quando o osso está crescendo até um certo ponto, aí ele começa o foot binding, né? Para não crescer, né? E ficar uma carpezinho bonito, né? Quem que tem foot binding, ela não consegue trabalhar na fazenda, né? Sim,
Porque como elas ficam com o pé muito pequenininho, elas acabam colocando sapatos especiais, né? E essa bandagem que faz com que os dedos fiquem para dentro, assim... Eu vou ver se eu coloco para vocês aqui umas fotos. É que eu não queria fazer isso porque é impressionante mesmo, né? É bem feio. Eu vou colocar assim... Ver se eu acho uma foto com sapatinho para vocês verem. Mas o pé fica com os dedos todo para frente assim, e eles ficam numa posição em que o calcanhar não toca o chão. Né? Isso. Então elas precisam ter um sapato que tenha parece um saltinho, é um salto, né, para balançar o corpo, isso, né, quando ela anda, para apoiar o corpo para elas poderem andar. Mas isso faz com que elas não possam andar longas distâncias e nem ficar muito tempo em pé, nem fazer trabalhos pesados, porque elas não têm alicerce nenhum, né? Imagine, gente, são 7 centímetros. Coloca isso na régua, vocês vão ver que absurdo que é. E eles ficam dentro da casa, geralmente, e pele fica branca. Então, para essa época, é considerado beleza. Por isso, até hoje, o chinês, se você tem uma pele branca, você consegue bonita e você é rica, porque você não precisa sair para ir trabalhar na roça e queimar debaixo do sol. Porque o sol significa que você trabalha na roça e você é pobre. Olha que interessante. Então já é uma estigma, né, da cultura oriental. Você me falou que eu achei super interessante que o footbinding, esse capítulo trouxe para você uma lembrança de infância. Qual foi? Trouxe uma lembrança da infância quando eu estava no Taiwan, ainda no Taiwan antes de ir para o Brasil. A vizinha da minha avó, que andava de bengala, e eu vi o pé dela, era bem pequenininha, né? Da minha imaginação, eu pensei que ela tinha um defeito no pé. Mas quando eu estava lendo esse livro, trouxe aquela memória de volta que não era defeito no pé dela. Era proposital. Ela era proposital e era footbinding. Que a sua avó não tinha. Que minha avó não tinha. A minha avó, ela provavelmente nasceu numa família mais pobre e não tem essa tradição da família dela. Porque ela trabalhava na fazenda, mas a senhora não. Ela andava com apoio da bengala, né? E bem velhinha já. E o pezinho dela é bonitinho, bem pequenininho, né? Com um sapato, como ele descreveu no livro, né? Mas eu não sabia. Porque e a gente está falando de que época? Nós estamos falando da segunda metade do século XX. Isso. Então pense, né? Se era uma senhora que devia ter o quê? 70 anos? 70 anos. Então foi no começo do século XX e ela ainda fazia isso. Isso. Apesar de agora a gente, como disse, né? Ser Mas lendo esse livro, eu fui descobrir a verdade dessa vizinha que ela andava de bengala. E era footbinding, né? Então esse livro me trouxe, escreveu, né? E eu descobri que realmente existia isso, né? Porque não sabia totalmente o que era. Por isso que essa pesquisa histórica que ela fez, que a autora fez, foi bem profunda mesmo. Bem profundo, né? E nessa época da Snowflower, da Lily, quando elas têm 7 anos, elas começam com essa bandagem no pé. E aí, só lendo o mesmo livro para vocês saberem como vale a pena ler. Muito interessante. Vale a pena ler. O livro é fantástico, gente. Muito rico. E muito rico, culturalmente, né? É muito, fora que ela escreve super bem. Super bem. Esse livro, esse autor, ela fez muita pesquisa, né, na época, então ela consegue transferir, né, as palavras dela e com a imagem. Você lê o livro, você está dentro de um filme. Você acompanha todo o detalhe da história, da cidade, né, o ambiente, né, e é uma coisa impressionante, né. Eu, por exemplo, não consigo parar o livro. Toda noite eu lia e a minha mente está lá naquele lugar, né? A cidade. Você viajou, né? Eu viajei. Que delícia! Então, eu sempre falo para vocês, gente, ler
É tudo de bom. Ler é um privilégio que a gente tem. E é isso mesmo. Ler faz a gente viajar, faz a gente conhecer culturas, pessoas diferentes. E me fez conhecer a Ming, né? Que é uma coisa fantástica. Que nós já temos vários planos futuros, né, Ming? Isso. Nós temos vários planos futuros aqui. Mas voltando ao livro, né? Então é o seguinte. A história dessas duas meninas começa então aos 7 anos. Que é quando as famílias começam a planejar os casamentos delas. E aí... vai uma casamenteira conversar com as famílias para planejar, já aos 7 anos, com quem essas meninas vão casar. E essas duas meninas acabam se conhecendo porque essa casamenteira coloca as duas juntas para formar o que ela chamou de Laotong, que seriam um par, né? Um par mesmo, né? Para o resto da vida. Seria uma amizade, um amor espiritual, um amor que ela fala que é um amor para toda a eternidade. E isso chama Laotong. Isso você também não conhecia, né, Ming? Isso foi novidade. Eu também não conhecia, isso aqui foi uma novidade para mim, né, quando eu li na história. E o Laotong, ela não é qualquer menina que ela traz, ela tem no livro fala tem 8 elementos, né? Na época que você nasceu, na hora que você nasceu e o signo, porque no livro o signo das duas, no Lily e no Snowflower, são de cavalo. Né? Então tudo isso são 8 elementos, né, que ele tem que se compartilhar para ela conseguir para ser um Laotong que dá certo, né? Isso o casamenteiro que fala, né? E ela trabalha nisso. E ele começou quando eu tinha 7 anos, né? Porque a gente, 7 anos para ela é um amor puro, né? As duas cresceram, né? Conheceu assim um ao outro. Elas conhecem uma a essência da outra. Isso. Não é isso? Isso. E foi descobrindo, né? Eu achei a história muito bonita porque eles foram descobrindo uma da outra, né? E parece uma só, uma pessoa só, Isso né? mesmo. As duas juntas, eles cresceram juntos. E a história vai envolvendo, né? Vai envolvendo e vai desenvolvendo. Quer dizer, vai ter de tudo nessa história. Então tem casamento, tem traição, tem tudo, amizade, tem amor. E aí vai contar a história das duas até que elas fiquem mais velhas, até que elas morram, inclusive. E aí a gente realmente não vai contar a história, né, Mimi? Porque tem que ler, tem que ler. O livro é muito, muito bom. Muito bonito. Eu sei que tem um filme, porque eu já assisti um filme há muitos anos atrás. Mas eu também sei que o filme não é fiel ao livro, porque no livro quem conta a história é a Lily e no filme não é. No filme são gerações e gerações que vêm depois, que contam a história das duas. E aqui no livro não, é a própria Lily que conta. Então... a perspectiva é diferente. Isso. Então a Lily era pobre e acabou casando com um homem rico. E a Snowflower era rica e casou com um açougueiro. E o que significa casar com um açougueiro? O que significa essa profissão na cultura chinesa? Ok, para oriental, né, quando você mata animal, né, vem no sangue. E isso significa impureza, quando você mata, né, um animal. Então a profissão dele seria impura. É impura, é uma profissão impura, né? E uma geração que não são uma geração, né? Um pai para filho. Então o marido da Snowflower é açougueiro, porque o pai dele também é açougueiro, né? E a tendência dele o filho também. Quer dizer, ele vai passando essa vai passando de geração em geração. Então, quer dizer, a impureza vai carregando, né? Do pai para filho, de geração para geração, né? Então, eles eram meio que, assim, colocados de lado na sociedade porque eles têm essa profissão impura. Impureza, né? De família, de geração, né? Mesmo que eles tivessem dinheiro. Isso. Não fazia diferença isso? Interessante. Quer dizer... E aí, então, a Snowflower, casando com um açougueiro, ela também se tornou impura. Mas esse livro, no final, né? Você consegue um livro, no final, a Lily vai mudar... Não vai contar o final, hein? o Lily vai mudar essa tradição. Ah, é verdade. Ela vai mudar essa tradição. E você vai descobrir...
você tem que ler o livro. Tem que Ela, ler, ela, tem que ela ler, vai ela mudar, né, o destino do filho É isso da mesmo. Snowflower. Porque como eles estão marcados por esse destino, né, esse destino impuro, esse Laotong, né, entre as duas, também é para isso. Também é para que uma ajude a outra nas suas necessidades familiares, seja o que for. Também tem uma coisa que a gente não pode esquecer de falar, porque do leque secreto. Essas mulheres, essas que faziam, né, essa redução do pé, a gente já falou que elas não saíam mais de casa, a vida delas era dentro de casa, literalmente. A gente tá falando não sair de casa mesmo, né? Elas ficavam dentro de casa. Então elas saíam apenas para casamentos, para nascimentos, mortes. Então, só para esses grandes eventos que elas saíam de casa. Mas para se comunicar, elas desenvolveram um idioma que era a partir do próprio... Eu não sei qual chinês que era. Qual idioma chinês que era? Você lembra? O chinês, ele não mencionou mandarim, né? Mas mandarim, assim, ele mencionou no livro que é a linguagem do homem. Isso mesmo. Ela menciona que era a linguagem do homem, o mandarim. E essas mulheres desenvolveram uma linguagem muito mais simples, com muito menos caracteres, para que elas pudessem se comunicar, porque as mulheres eram analfabetas, elas não sabiam ler. Isso. Mas elas desenvolveram essa a partir do mandarim, mas com muito menos caracteres, muito mais simples. Muito simples, ele chama Musu, né? E que é entre elas mesmas. Isso. E aí, a Lily e a Snowflower usavam esse leque para mandar mensagens uma para o outra. Né? Isso. E isso é muito bonito também no livro. Muito bonito de ver como é que elas faziam isso, porque eram mensagens secretas. Eram mensagens que só elas podiam saber o conteúdo. E, né? O modo de comunicação é pelo leque, por isso que se chama leque. Ela escreve, quando é leque, você fecha, né? Isso. Aí quando você abre, né? Aí ela tem todo um sul. É que tá escondidinho ali, isso. Né? Acho que eu não falei o nome da autora, né? É a Lisa Si. Tá vendo? Lisa Si. E como eu disse, vocês encontram em português, tá bom? E aí eu queria agradecer então para minha querida Mink, tá bom? E a gente vai continuar lendo os livros juntas, isso. Né? E fazendo nossos planos para o futuro. E é isso. Tá. Mais alguma coisa que vale você quer aprender, dizer? ó. O livro é muito bom. E você vai gostar, com certeza. Escutem a Ming. Ming sabe do que ela tá falando, tá bom? Então, ó, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Deem uma curtida aqui no vídeo, porque parece que agora o YouTube, se você não curte o vídeo, ele não manda para você as notificações dos novos vídeos. E como vocês sabem, todos os sábados tem um vídeo novo aqui no Relivrando, tá bom? Então, obrigada por ficar com a gente até agora, né? E boa semana.